programando para um paciente que está usando uma traque, que está usando um sistema vedado. E aí vamos procurar, sei lá, uma pressão suporte, tá? Vou validar aqui. E essa vai ser a minha programação, tá? E ó, eu tô no programa 1, tô fazendo a programação do programa 1. Como é que eu faço para ajustar parâmetro? Aperto, giro e confirmo. Se eu confirmar, ele dá ok? Não. Se eu não confirmar, ele não dá ok. Eu posso mexer em tudo. Se eu não confirmar, ele volta para o parâmetro anterior. Então, ó, se eu vier aqui e baixar o PIP e largar aqui, ele vai voltar para o parâmetro anterior. Tá? Agora eu vou programar PINSP, ó. Voltou para o PIP de 10. Ele não aceita, tá? Porque às vezes tem equipamento que você tem que programar tudo, aí você confirma. Esse aqui não. Cada um você tem que confirmar. Uma coisa legal é que ele é bem visual, né? Ó, você tá vendo os gráficos, você consegue enxergar tudo que você programa, ó. Pressão expiratória. Tudo que você programa, ele mostra pra você, ó. Então, não tem como você não saber que a pressão subiu, não tem como ter erro. Tá? Então, se você for aqui no trigger inspiratório, por exemplo, ó, sensibilidade, ele vai te mostrando o quão mais difícil vai ficar do paciente trigar, ou o quão mais fácil. Aqui, rampa. O pessoal fica, mas rampa, né? Quanto que é rampa? Ó, não tem como. Rampa 1 para um paciente com fome de ar, faz aquela entrega rápida de ar. Rampa em 4, aquela entrega mais lentinha para o paciente restritivo, que você quer uma entrega mais lenta. E aí você consegue estar enxergando, ó, visualmente, como é que está sendo essa entrega de ar. Isso para todos os parâmetros, tá? Ó, ele abre um gráfico para tudo. E aí, ó, aqui ele vai dar uma frequência, a gente está em pressão suporte, mas ele permite que você trabalhe com pressão suporte zerada, e aí com a frequência zerada, e aí vai ser pressão suporte totalmente espontâneo mesmo, mas ele permite que você dê uma frequência mínima na pressão suporte. Então é um paciente que você quer ventilar a pressão suporte, mas você quer meio que ventilar SMV, né? Aí você quer dar uma frequenciazinha, aí dá uma frequenciazinha, ele te dá essa possibilidade. Outra coisa que ele permite nesse modo pressão suporte, eu quero trabalhar com a possibilidade de volume-alvo, tá? Então eu quero colocar um volume-alvo, trabalhar meio um AVAPS, assim, né? Eu quero que ele ventile no mínimo 200 ml, então ele te permite colocar esse volume-alvo, estabelecer uma pressão máxima, e aí ele vai trabalhar entre a pressão que você estabeleceu e a pressão máxima, atingindo sempre aquele volume-alvo. Então vai funcionar como um AVAPS, fazendo uma comparação. Não quero nada disso, quero só pressão suporte. Zera, coloca off para tudo, e aí, beleza, ele vai trabalhar off para tudo. Ó. O volume-alvo aqui, nesse caso, estava desligado. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó. Uma coisa tá errada. E coloco pressão, coloco o volume que eu quero. Ele vai ter que fazer pelo menos 240. Qual que é a pressão que eu estabeleci? Ela está entre 20 e 25. E ele vai ter que trabalhar, atingir aquele volume durante aquele período. Tá? Ele vai trabalhar como a VAPS faz. Não quer nada disso, zera e não coloca nada disso. Deixa tudo off. Tá? É uma possibilidade. Não existem essas... eu brinco que assim, né? Todo ventilador cria nomes diferentes para os parâmetros básicos, mas se você conhecer as formas de ventilar, você ventila, né? Você faz um SMV aqui, se você quiser, você faz um volume controlado com pressão regulada, você vai ventilando o paciente da maneira que você quiser, sabendo os modos básicos da ventilação e conhecendo, você faz o que você quiser com o paciente, né? Fica estranha essa frase, mas você consegue ventilá-lo da maneira que você quiser, tá? E é sempre isso, você mexe no parâmetro, confirma, todos os parâmetros ficam visuais, você consegue ver o que está acontecendo no gráfico, e quando você seleciona o modo ventilatório, ele abre para você os parâmetros que você vai programar, tá? Então não tem risco, eu mudei de pressão suporte para assisto controlada. Ele vai abrir os parâmetros que são ajustáveis para a pressão controlada, tá? Ele muda para você ajustar o que é necessário. Acabou a bateria. O que acontece quando eu ligar de novo? Ele grava os parâmetros que estavam no último parâmetro. Ele não vai voltar para o default de fábrica. Ele grava os parâmetros que estavam, tá?
Então, se você, por exemplo, a gente sempre orienta na área técnica do Vitaler, a quando chega um equipamento de um paciente, testa, ok? E coloca parâmetros médios. Pressão de 20, pipi de 5, deixa ali, porque se chegar na casa do paciente, na pior das hipóteses, são parâmetros ok, né? Que malefício não vai, malefício não vai causar. Pode ser que não seja ideal, mas nada de ruim vai acontecer com aquela pressão, com aquelas pressões, e depois o físio da casa faz os ajustes padrão. Né? Então essa é a orientação que a gente dá para os técnicos, e até porque eles fazem teste com vários parâmetros diferentes. Aí depois no final eles deixam com parâmetros médios, tá? Aqui ele vai te mostrar que está em adulto, tá? Ele mostra o tipo de programação que você escolheu. E aí, se eu quiser desligar, eu vou apertar aqui, dá pra ver, né? E ele vai perguntar, quer desligar mesmo? Ó, você quer desligar mesmo? Tem certeza? Não, não quero. Então, não vai desligar. Não tem risco de falar, desligou, não sei como, tava tão estranho e tal, e apagou. Iniciar a ventilação, se eu quiser iniciar a ventilação, é a mesma coisa, tá? Se eu quiser colocar em modo stand-by, tudo você tem que confirmar, tá? Teste automático, ó. Ele vai abrir um teste para você fazer um teste de circuito. O que ele lê? Ele lê circuito, ele lê extensão do circuito, ele lê fuga, tá? Ele faz uma varredura de software e ele verifica a integridade de célula expiratória se tiver válvula expiratória. Então, você pode ter um teste automático que não passa, né? Que é falha, que apresenta falha, se você tiver vazamento no circuito, se você tiver um porto expiratório ocluído, se você tiver circuito, a válvula molhada, úmida, ela tem um diafragmazinho, às vezes o diafragma entra e aí fica meio torto, vai dar falha. Se tiver qualquer bug, qualquer erro de software, ele vai também apresentar. Então, eu costumo dizer assim, quando ligam, eu tô na casa e, sei lá, tá apresentando uma mensagem de erro de ventilação, faz o teste automático. Fez o teste, duas coisas podem acontecer. Ou soluciona o problema, ou ele te fala qual é o problema. Uma vez que ele te falar o problema, aí você vai pensar ou em trocar o equipamento ou em solucionar, porque muitas vezes acontece de ser parâmetros inadequados. Hoje mesmo eu recebi um e-mail do Rio de Janeiro de um equipamento que apresentou problema, trocaram. Porque na hora, né, às vezes é mais fácil trocar do que você ficar à noite. Aí chegou na área técnica, qual que era o erro? Parâmetros inadequados. Ou seja, a pressão que estava ajustada era, sei lá, estava com uma pressão de 20, mínima e máxima 25 e queria um volume de 500. Ou seja, o que ele... E estava escrito lá, ele escreve no banner, parâmetros inadequados. Precisava fazer um ajuste do equipamento, né? Mas ele vai te dar... vai dar problema de novo. Porque vai dar problema de novo. Foi o que eu falei pro físio. Eu falei, eu acho melhor ir lá e conversar, porque vai dar o mesmo problema. Porque ele vai falar, o que ele tá falando pra você? Com esses parâmetros eu não consigo fazer o que você quer. Basicamente é isso, né? E tanto que é um alarmezinho amarelo que apareceu, porque esse banner, ele vai por graduação de criticidade. Então, verde é só quando ele está em stand-by, liga, desliga. Amarelo, ele está te dando uma informação, tá? Laranja é mais crítico, é uma criticidade média. E vermelho é alta criticidade. Desconexão, pressão inspiratória alta, falha de placa, falha de algum componente. Aí ele vai aumentando a criticidade, vai ficando vermelhinho, a cor vai aumentando e vai aumentando a criticidade. Esse era um alarme amarelo. Eles mandaram a foto, um alarme amarelo. Eu falei, bom, ele dizia o seguinte: eu não vou parar de ventilar o seu paciente, mas eu tô te informando que os parâmetros não estão certos, né? Não dá pra, a gente não vai alcançar esse volume com as pressões que você ajustou. Era isso que ele falava. E o teste, assim, você começa o teste, oclui o circuito, tá? E ele vai passar ou não. Tá? Não tem segredo. Começa, aqui eu vou fazer, mas ele vai dar falha. Mas se você quiser parar, você para no meio. Ó, ele está dizendo que o teste foi interrompido, eu terminei. O teste ele pode durar de 30 segundos a 3 minutos. Normalmente, se dura 3 minutos, é porque tem algum erro de software.
Aí a gente faz quando tem apareceu alguma mensagem na tela de erro e a gente tá com alguma dúvida. Aí ele dura mais porque ele faz varredura. Quando não tem nenhum erro, 30 segundos ele já leu tudo, já tá tudo ok, tá? A gente recomenda que seja feita cada troca de circuito, mas às vezes acontece de quem faz a troca na casa não saber fazer o teste automático. Ele vai parar de ventilar por isso? Não, ele vai ventilar. Mas é sempre bom quando o físio for ou quem for para casa, roda um novo teste para ter certeza que tá tudo ok. Em geral, sendo o mesmo circuito, não muda nada. Mas, né, a gente orienta, é sempre interessante. E quando tiver um alarme que começou a alarmar, a família vai lá e roda um teste primeiro, ficou na dúvida, não sabe o que é, continua alarmando, liga para o Vitaler, eles vão orientar, tá? Bom, e os testes, eles ficam gravados aqui, ó. Então fica gravado a data, a hora e o resultado do último teste. Então ele fala pra você que foi cancelado, que eu cancelei. Então ele tá mostrando aqui, ó, foi cancelado. Então se você chegar na casa, você consegue ver, o último teste falhou. Por que falhou? Ele dá, aqui tá cancelado, mas podia dar falha no sensor de fluxo, falha no sensor de fluxo interno, N possibilidades, né? Ele vai te dar essas possibilidades. Os erros, os alarmes, vão sempre ficar nesse banner aqui, tá? Então ele vai sempre escrever o que está acontecendo. Muitas vezes ele escreve, ele dá o número do erro. Então, em geral ele fala, ventilação, por exemplo, ventilação degradada. Ventilação degradada tem N possibilidades do que ser. Pode ser desde um componente eletrônico até obstrução de circuito. Aí ele coloca a ventilação degradada e ele coloca o número do erro. Aí você fala, mas eu vou ficar decorando o número do erro? Não vai ficar decorando o número do erro, não dá. Quem tem que decorar o número do erro são os físios da Liquid. Aí vocês liguem, call center, o físio vai passar, a gente orienta, e aí liga e vai passar, a gente vai orientar qual é o erro. É um erro que precisa trocar o equipamento? Não, é um erro de circuito, troca o circuito. Mas assim, em geral, se for um erro até amarelo, não tem risco de parar a ventilação do paciente. Se já tiver vermelho, precisa observar. Mas assim, vermelho, pressão inspiratória alta. Aí é olhar o que está acontecendo com o paciente, né? Às vezes é aspirar, às vezes tem N possibilidades, né? Então, assim, ele gradua o risco, o alarme, não só pelo problema do aparelho, mas como as características do que está acontecendo com o paciente. Volume alto, pressão inspiratória alta, paciente desconectado e assim vai. Os erros em forma de número geralmente acontecem quando está ligado com a máquina, está ligado com a parte técnica, tá? A parte de alarme, ele escreve para vocês o que tá falando. Aqui eu vou ter o histórico igualzinho eu tinha lá, então eu tenho o histórico do paciente de todos os alarmes, tá? Aqui eu vou ter tendências. E o que são as tendências? O equipamento, ele consegue me dizer a média de valores de pressão, frequência, PIP, das últimas 5, 10, 20 e 40 horas. Isso em forma de gráfico, tá? Então, se eu for andando aqui no gráfico, ó, ele vai me mostrando tudo o que aconteceu nas últimas 5 horas. Não, eu não quero... Eu quero 40 horas. Aí eu vou lá, volto 40 horas. Eu posso mexer nos cursores e eu quero eu quero às 20 horas, meia-noite do dia tal. Ó, vendo que o cursor ele me dá meia-noite e ele dá os parâmetros, ó, a frequência, a pressão. Então, existe essa possibilidade de você ir andando 40 horas para trás e com o dedo no cursor selecionar o horário que você quer e o parâmetro que você queria olhar naquele horário. Tá? Eu quero saber o que aconteceu ontem à noite, da meia-noite às 4 da manhã. Lá ele seleciona aquela faixa de horário e ele vai te dar aqui em tendências quais são os parâmetros que aconteceram, o que aconteceu naquele horário, tá? Bom, isso é para tendências. Aí, 180 graus também ele vai girar. E aí a gente vai entrar em menu. Aqui é o menu mais clínico, né? Não é aquele menu só de hora e tal. O que eu vou ter? Eu vou ter ajustes de apneia. O monal, sempre que o paciente fizer a apneia, ele vai entrar no modo assisto controlado a volume, tá? Desculpa, controlado a volume, sempre. E o que a gente pode ajustar nesse modo? Qual o volume você quer? Você pode regular, eu quero 400 ml.
Quando ele fizer a apneia, ela vai fazer 400. Tá? Confirmo. Não tá 400, mas vamos fingir que tá. Eu posso ajustar a frequência, eu quero 12 e o tempo de apneia, tá? E sempre que o paciente fizer a apneia, é esse modo com esses parâmetros que vai entrar. Ah, mas e quando é que para de entrar o apneia? O paciente faz a apneia e depois fica em modo apneia, volume controlado para sempre? Não. Se o seu paciente fizer 3 respirações espontâneas, ele volta para o modo que estava ajustado antes. Tá? Então ele estava em pressão suporte, vamos supor. Aí ele fez a apneia, 20 segundos de apneia. Que tem que é uma apneia zona, né? Aí ele entra no modo volume controlado. Se o paciente fizer 3 respirações espontâneas, né? Ele volta para o modo pressão suporte, tá certo? E se você pegou o equipamento e não programou volume, não programou nada, nem sabia que tinha esse modo apneia, ele vai usar os parâmetros que estavam aqui, 500 de volume, 10 que está em adulto, tá? 10 de frequência respiratória, apneia de 20. É o modo de fábrica, tá? Então, é o modo padrão ali para adulto, tá? Então, assim, se você não souber, uma pessoa não souber, também tá em parâmetros, dificilmente você vai deixar um paciente no modo ventilatório, um paciente tão, assim, né, totalmente espontâneo, um paciente que tem risco de fazer apneia. Mas, se acontecer, esse é o modo apneia e ele entra nesses casos. Observância. Aquilo que eu já falei para vocês, eu consigo ver de 24 a 6 meses para trás as médias de parâmetros, desde que o paciente ventile 12 horas seguidas, pelo menos, né? A monitorização, então eu consigo monitorar. Esse equipamento, ele não tem célula de FiO2, ele não tem célula de oxigênio. A maioria dos equipamentos domiciliares não tem, né? Por quê? Porque isso acaba encarecendo o equipamento, acaba encarecendo a manutenção do equipamento, porque a célula de O2 ela é cara, ela precisa ser trocada com uma frequência alta. E para paciente de home care é meio consenso de que você não precisa fazer um controle tão rígido da FiO2 que você está dando. Você controla pela oximetria. Mas, eu quero porque eu quero porque eu quero. Aqui você pode colocar uma célula de FiO2, tá? Existe essa possibilidade. As células de FiO2, as nossas, da linha Monal, elas são iguais para todos os equipamentos que a gente tem. Então, a gente tem equipamento de transporte, equipamento intra-hospitalar e equipamento de home care. Então, a gente usaria a mesma célula. Se quiser, a gente consegue colocar. Mas, como esse aqui não tem, ele fica desligado a medição de FI. Porque se eu ligar, ele vai ficar alarmando, né? Ele vai falar, não tá dando, não tá dando, não tô conseguindo, não tô conseguindo. E se você quiser colocar a válvula expiratória aqui, você vai lá e coloca a monitorização expiratória, tá? Para ele medir os valores expirados. Aqui que ele está dizendo, a medição de fluxo inoperante, porque não tem sensor de fluxo, né? Então eu vou lá e tiro, acabou. Então a medição é isso, tá? Configuração do ventilador, hora, brilho, quero aumentar o volume do bip, quero diminuir o bip, é isso. Tá? São as perfumarias do ventilador, eu brinco, né? Que são as coisas mais... Aqui, se a gente for transferir os dados, que se eu colocar o pendrive para fazer a transferência de dados para fazer a leitura, tá? Então aqui é a perfumaria do negócio. Sempre aqui embaixo eu tenho os parâmetros programados e aqui na lateral eu tenho os alarmes e tenho os volumes, os valores feitos pelo paciente, tá? Então, se eu ligar o meu equipamento, ó, iniciar a ventilação, ó, ele vai começar a registrar volume, pressão, ele vai começar a registrar aqui os parâmetros do paciente. Ele vai falar que tá sem o ramo tá obstruído, né? Porque eu tô obstruindo aqui. O que eu faço? Eu quero programar o meu equipamento. O que eu vou fazer? Eu quero programar os alarmes do meu equipamento. O que eu vou fazer? Dá pra ver daí onde vocês estão? Ó, você clica em cima e ajusta. Aí você clica embaixo e ajusta. Pronto. É assim que ele vai programar. Tudo, pra tudo, gente, ó. Em cima. E não tem erro, né? Porque, ó, ele mostra que é o limite de cima e é o limite de baixo, tá? Então ele vai mostrar pra você quais são os limites. Se, por um acaso, eu quiser... Se eu quiser
Se ele começar a alarmar, eu falo assim, eu não sei por que ele está alarmando. Ó, ele mostra para você qual é o motivo do alarme. Nesse caso, ele está dizendo frequência respiratória baixa. E olha o que está em vermelho na tela, frequência respiratória. Então não tem erro, ele falou o que é e o alarme de frequência respiratória ficou vermelho. Além disso, ele mostra qual é o problema. É o baixo, ó, é 6, atingiu o mínimo. Se fosse frequência respiratória alta, ele ia mostrar frequência respiratória alta. Posso vir aqui e aumentar a frequência respiratória e aí eu resolvo o problema. Só não fala, né? Ele só não fala. Daqui a pouco a gente vai melhorar o som quando começar a falar. Tá? Então, ó, frequência baixa. Aí aqui eu posso vir, ó, e reiniciar. Aí ele reseta o problema. Legal, porque eu acho que dá um direcionamento melhor, né? Porque às vezes numa intercorrência, é tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, você bate o olho, você já visualiza, você já ajusta aquilo e você vai dando suporte para aquilo que você precisa. E ele fica na tela. Então, assim, se você silenciar, ó, aqui ele tá silenciado, mas ele continua vermelho. Tá? Então, assim, você pode até silenciar, mas ele vai continuar te mostrando qual é o problema. Porque não tem como você resetar, né? Se ele vai ficar ali. Ele vai. Depois que você resolveu, você consegue resetar. Mas enquanto você não resolveu, ele vai ficar ali. E no histórico, se você puxar aqui, ó, ele vai te mostrar o que aconteceu. Então, ele mostra o histórico. Tá? Na hora que a gente está ventilando. Deixa eu... Ó, na hora que eu for ajustar os parâmetros, tá vendo que tá escrito autoajuste aqui? Não sei se dá pra ler. Existe a possibilidade de você apertar o autoajuste. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar parâmetros médios de alarme, tá? Parâmetros padrão. Ele vai falar o seguinte, bom, vamos supor que é um paciente que você não conhece, que é um paciente que você não sabe ainda qual parâmetro de volume colocar, você acabou de conhecer, você pode colocar o autoajuste. O que ele vai colocar? Ele vai colocar um limite de volume de, sei lá, 700 ml, ele vai ajustar, tá? Ele lê algumas ventilações do paciente de acordo com os parâmetros que você colocou e depois ele coloca parâmetro de volume de alarme padrão, tá? Então é uma forma de você não fazer programação de parâmetro, mas é uma forma de você fazer um ajuste de alarme padrão. Por exemplo, a gente está com um paciente terminal. E aí a gente sabe que de repente, sim, a gente está tentando dar um suporte, dar só um conforto para o paciente, aí vai entrar paliativo, vai entrar, né? Às vezes acaba até entrando M1, alguma coisa assim, né? Se a gente colocar esse autoajuste, porque nesses casos, às vezes o equipamento fica alarmando, né? Mesmo você tentando dar aquela equilibrada. Fica. Ele pode... Eu aconselharia... Ele vai funcionar nisso também ou não? Porque ele vai ficar um pouco confuso, eu acho, né? Ele vai ajustar o alarme e vai alarmar. Porque às vezes é um caso que, né... O ideal nesses casos é você, com critérios, zerar alguns parâmetros. Zerar, por exemplo, alarmes, né? Os alarmes. Zerar, por exemplo, volume minuto mínimo. Tá. Porque aí o volume minuto às vezes fica muito baixinho, aí você coloca o volume minuto de 3 ml, 3 litros por minuto. Então, vai ficar alarmando. Então, coloca baixo, deixa a frequência respiratória, deixa um alarme baixinho, deixa a máxima mais baixa. Aí é melhor, nesse caso, é melhor fazer um ajuste fino. Então, esse autoajuste, ele funciona melhor quando é um paciente assim, acabei de conhecer, ainda não sei direito, vou deixar a máquina fazer a leitura do parâmetro que eu coloquei e aí ela vai colocar alarmes médios. Aí eu vou conhecendo o paciente com o tempo e aí vou conseguindo ver, porque tem paciente que você tem que zerar alguns alarmes. Não é porque você quer, mas é porque você precisa ou colocar mais alto ou colocar mais baixo, existem características mais específicas. Então esse é para um começo de jogo, assim, tá? Deu pra entender? Não tem segredo, assim, ele fala com vocês praticamente, né? A Air Liquid Medical System tem como missão criar equipamentos simples e seguros para tratar vidas vulneráveis. Essa é a missão da Air Liquid Medical System. E eu falo que eu gosto porque é uma missão simples e eficaz. Então a gente quer criar equipamentos que sejam fáceis e seguros de serem usados. Perfeito. Então não pode ser um negócio muito da NASA, né? Porque e os outros equipamentos que a gente tem, que é a linha Monal T60 para transporte e o T75 para o hospital, eles são mais
evoluídos no sentido de monitorização, porque para um hospital precisa e tal, mas mesmo assim a navegação é muito simples. Mesmo assim ele conversa com você, ele fala, ele te mostra. E eu estava até comentando nos outros treinamentos que uma vez eu dei um treinamento e eu nem era ainda da medical. E aí eu falei, tem o programa 1 e tem o programa 2, então a mãe pode, né, à noite ir lá e mudar o horário. Às 8, sei lá, às 20 horas a criança dorme, muda a programação. Aí a pessoa fala assim, mas por que vocês não colocam então um reloginho com horário? Aí muda o programa sozinho. Por exemplo, às 18 horas ele muda do programa 1 para o programa 2. Você não precisa programa o horário. Isso, Aí eu falei com o engenheiro da medical, ele falou assim, isso não é uma boa ideia? Tá vendo, aí ele levou lá para a engenharia da França para eles desenvolverem a possibilidade de você fazer essa... Ajustar o horário. Então, às 18 horas ele muda de um programa para o outro, né? Então você não precisa nem se preocupar em... Isso que você falou é legal. Às vezes vai dar banho, é legal porque você pode, depois de um tempo, deixar esse paciente descansar um tempo, né? Você pode programar, e dá pra programar isso, dá pra programar, tipo, uns 30 minutinhos, né? Ele ficar ali pra descansar. Mas tem paciente que vai dormir, né? Então não precisa fazer nada, já sabe que a hora que 18 horas ele já muda. Então, e dá pra deixar sem também, só uma programação aqui. Dá. Eu programei 2 aqui, ó. Tá, não, só pra gente ver, né? Mas aqui ele tá com o ajuste do programa 1. Tá. Eu posso chegar no programa 2 e deixar ele desvalidar. Não validá-lo. Aí ele fica com um programa só. Tá. O programa 2 eu consigo mudar, deixar o modo também diferente? Sim, ou tudo diferente. Você pode deixar SMV em um e pressão suporte em outro. Tudo diferente. A gente tinha paciente que era uma criança com uma neuromuscular que ventilava pressão suporte de dia e fazia SMV à noite. Né? Então na hora que ele ia dormir, a mãe colocava lá SMV. Então... E não tem um tempo, né, mínimo pra fazer. Se eu quiser deixar o 2... Não, você pode fazer a mudança na hora que você quiser. E ele vai te dar os parâmetros, se você quiser olhar aquelas tendências de frequência média, volume, ele vai te dar dos 2 modos, separados. Entendi. Ele vai te mostrar, fez 6 horas de parâmetro, e ele dá o tempo, 6 horas na programação 1, 6 horas na programação 2. É que a gente faz bastante adaptação de válvula, né, e parâmetros diferentes, a gente... Tem isso, a gente muda o modo, muda os parâmetros, né? E depois a gente tem que voltar, então até bom pra pessoal. Porque a adaptação de válvulas de fala você tem que diminuir os parâmetros. Isso, e aí, que a fono tá aqui, a fono, né? Fica incorporando, tô brincando. Aí, porque nas casas ficam geralmente os enfermeiros que estão lá, né? E assim, eles estão lá, não é pra modificar o aparelho, né? Então, por exemplo, a gente pode deixar programado pra utilização de válvulas de fala, né? Era um problema que a gente tinha mesmo. Eu tive pacientes que na hora que tava fazendo teste de válvula de fala, tinha paciente que tinha válvula de fala, eles ficavam malucos, que eles falavam, isso há muitos anos atrás. Esse equipamento aqui fica alarmando na minha cabeça, nem lembro que equipamento que era. Aí, com a nova geração de equipamentos, eles já vieram com essa possibilidade de você diminuir os alarmes de volume corrente, porque aí o volume corrente do paciente fica mais baixo, né? Ele lê o volume corrente mais baixo, né? O volume corrente do paciente aumenta, mas ele lê menos, porque tem fuga. Então, você tem a possibilidade de fazer uma programação em que a leitura do volume corrente vai ser inferior. Ou você pode até zerar o alarme de volume corrente, para não alarmar enquanto o paciente estiver usando. Você pode criar essas 2 programações. Enquanto ele estiver com a válvula de fala, você programa um modo e parâmetro e alarmes, e quando ele tiver 100, você programa de outro jeito. Porque realmente, se ele estiver com a válvula de fala, ele vai alarmar volume minuto baixo, ele alarma desconexão, né? Aí dá pra controlar também os alarmes. Dá. Legal. Nossa, muito bom. Dá. Aí você consegue, enquanto está usar um jeito, com um alarme, com um parâmetro, e com outro modo, com outros parâmetros, outros alarmes. E eu acho que essas programações, elas vieram bastante dessa demanda também, porque eu me lembro de ter trocado um equipamento num paciente há muito tempo atrás, que era exatamente isso. Ele falava, quando eu coloco a válvula de fala, esse aparelho me enlouquece, é um inferno. Só que era um risco, porque na hora que ele estava sem, zerar o volume corrente, né, deixar sempre zerado, era um risco, porque, né, como é que você vai controlar? E aí era um paciente que a gente trocou por um equipamento que tinha 2 programações, para ele poder ter essa segurança de que quando ele estivesse dormindo, lá ele estava ali, tudo ok.
Deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou, o circuito de 22, adulto, e o de criança é de 15, é isso? Isso. Até 100 ml de volume. Isso. Tá. Se a sua criança, né? Criança, às vezes a gente tem paciente que a gente chama de criança, mas eles fazem mais de 100 ml. Você já pode usar 22 mililitros. Adulto. Tá? Vai ser 100 ml mesmo para os pacientinhos que fazem ali de 50 até 100, que é aquele que é menorzinho mesmo. Depois já pode usar o padrão 22 milímetros, que é esse padrão aqui. Tá. Muito bom mesmo. Muito obrigada. A gente agradece.